House of the Seven Bells é um filme de mistério de 1979 que nunca teve final, muito menos o seu assassino descoberto. Só que nesse vídeo, eu e você vamos ser os primeiros do mundo a desvendarmos esse mistério que tem quase 50 anos e continua sem solução. Até agora. House of the Seven Bells foi escrito e dirigido por Andy Milligan. Ele é um melodrama pré-guerra que conta a história de 7 irmãs da família LeFleur e que tentam sobreviver no sul profundo após a Guerra Civil dos Estados Unidos. O filme é um longa inacabado e o espectador ele é convidado a imaginar o final dessa história. E como vocês podem ver, essas são as únicas informações que tem sobre o filme no Google. Ele não tem Wikipédia, ele não tem fórum, não tem nada. Só tem links e sites de onde assistir. Então, pra gente poder desvendar esse mistério, a gente vai ter que ir bem fundo. Pesquisando no YouTube, eu encontrei só 2 vídeos sobre. Um, que é uma versão do filme editada por um fã, e a outra que é um vídeo de um canal gringo falando sobre o que ele achou do filme. Pelo que eu olhei no canal dele, ele é um especialista nos filmes do Andy Milligan, que inclusive é conhecido por fazer filmes B, e o House of the Seven Bells era um desses, só que com um escopo muito maior, com cenas grandiosas, com gore, com muita maquiagem, figurino de época. E o problema foi exatamente esse, foi que o filme ficou extremamente caro e o Andy Milligan ele nunca conseguiu finalizar, porque a grana acabou no meio do processo de gravação do filme. Apesar de que ele declarou antes da sua morte, em 1991, que ele considera esse a sua obra-prima. Como não resta mais nada na internet para descobrir, o único jeito mesmo é investigar o filme frame por frame, para ver se a gente encontra alguma pista de quem pode ser esse assassino. Eu assisti 2 versões do longa, tanto a disponível na MUBI, que é a original, quanto a que foi postada no YouTube por um fã, que inclusive essa é a melhor versão, porque ela possui músicas que foram adicionadas pela própria pessoa que postou o vídeo, que melhora muito a experiência, já que o filme original ele nunca chegou a ser musicado. Fora que também tem algumas cenas dele que são desconexas, enfim, como vocês vão ver conforme eu for analisando o filme. O filme começa situando a gente na onde essa história acontece. Essa história se passa no sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. Guerra essa que dividiu os Estados Unidos entre o sul e o norte. O norte que era a favor da abolição dos escravos e o sul que era a favor de manter os escravos. Resumindo bem por cima para a gente poder iniciar a trama. O que acontece? Num período antes do filme acontecer, as irmãs elas tiveram que receber nortenhos na casa dela. Essa casa, a mansão das LeFleur, se passa no sul. Então eles receberam um inimigo na casa delas. Agora por quê? A gente só vai entender mais um pouquinho na frente do filme. Mas isso é o grande motivo pelas irmãs serem odiadas por todos da cidade, por todos mesmo. Inclusive, quando o filme abre, elas estão dando uma festa. Mas nessa festa ninguém vai mesmo. E elas estão furiosas porque elas se sentem profundamente ofendidas com isso. E enquanto ninguém vai na festa delas, uma outra reunião está acontecendo na cidade. Essa reunião que ela é liderada pela Esther Lawson, que é uma personagem muito importante para a trama. Ela é a líder de um grupo que a gente vai chamar de as fofoqueiras. As fofoqueiras nada mais fazem do que fofocar. E aqui a nossa peça principal vai ser uma personagem que chama Lee Grace. E ela está atrasada para um compromisso, então ela tem que sair dessa reunião rápido. Diz ela que ela vai encontrar o marido dela e assim que ela sai, ela é morta. A gente não vê quem matou ela, nem como ela morreu. A gente só vê essa cabeça dela rolando numa cena meio fora de contexto, assim. Mas enfim, o que a gente sabe é que ela está morta. A Lee Grace é a nossa primeira vítima e ela morreu ali entre a igreja e o cemitério. Depois disso, o filme ele dá um geralzão e ele mostra o bar, onde tem as carinhosas, as profissionais ali da área, os cachaceiros. Aí mostra um personagem que chama Willie Lee, ele é responsável por fazer os vestidos das mulheres da cidade. E ele vai até a casa das LeFleur para cobrar elas, até porque ele fez vários vestidos para elas e elas não pagaram nenhum. O que mostra que as irmãs estão sem dinheiro. Ele é expulso. E depois disso, o filme corta para uma cena que vai ser muito importante, que mostra o Sr. Cop contratando o Sr. Holliman
para conseguir a casa das LeFleur. O Sr. Cobb, ele é um grande magnata da região e ele tem muito interesse em comprar aquelas terras para construir ferrovias. E o Sr. Holliman, ele é um grande nome do exército ali, que está presente no local, e ele é um cara de muita influência. Então ele foi contratado pelo Cobb para realizar esse trabalho. Só que enquanto isso tudo acontece, o Dede, ele escuta tudo. Dede é um personagem muito importante e ele é muito interessante também, porque ele é um cara meio lerdo, então meio que todo mundo não leva ele a sério. Tanto que ele estava ali ouvindo uma conversa super importante e o Holliman, ele nem fica bravo, ele até aproveita e pede pro Dede entregar uma carta para Violet. Depois disso, o filme mostra a Violet visitando a Haqueba, que é uma feiticeira que recebe para dar conselhos e para fazer poções, enfim. Ela diz para Violet que ela deveria casar as irmãs dela por dinheiro. A Violet gosta da ideia e decide que é isso que ela vai fazer. A Haqueba também é uma LeFleur bastarda, do avô da Violet, e isso fica implícito pelo texto da cena. Depois disso, o filme corta para uma cena bem pesada, em que o Dede, indo em direção à mansão das LeFleur, ele acaba encontrando a Daisy May na floresta, e ele abusa dela, para não dizer uma palavra mais pesada, né? Depois disso, mostra a Violet visitando o seu pai falecido, em uma cena bem macabra, que ela fica conversando com o cadáver do pai e tal, e mostra que a Violet é uma pessoa meio lelé da cuca, né? Depois o filme mostra o Holliman convencendo a Esther, a líder das fofoqueiras, a ajudar ele na missão. I wasn't mad, I'd come. It's fine, just the way it is. You come when I call you, not at your convenience, at mine. It's just the way I like it. No entanglements. Em seguida, o filme mostra um personagem novo que chama Peach. E ele convence a Lily Lee a dar um golpe nas irmãs dela e vender a propriedade para ficar com o dinheiro. Então é nítido que esse Peach, ele é um cara ardiloso. Logo em seguida o filme volta pro Dede, só que agora ele está discutindo com o Lyle sobre receber mais por um tal de negócio da prata. Porque o Dede diz que ele tem muitas despesas. O Lyle, ele acha graça e questiona que despesas seriam essas, né? Já que o Dede, ele vive com os pais e ele é solteiro. Os dois, eles brigam. Nesse momento, pra mim, o personagem mais intrigante até então, ele é o Dede. Porque é nítido que o roteiro tenta mostrar o Dede como se fosse um cara simples, um lerdão e tal. Mas pelas ações dele e pelo que os outros personagens falam dele, é claro que existe uma maldade nas ações dele, que ele tem um pensamento mais inteligente do que ele aparenta ser. Então, nesse momento do filme, de longe o Dede é o nosso principal suspeito. Depois da briga, o filme mostra Scott, que é um soldado, chamando a Roseanne para eles fugirem para o norte juntos e eles se casarem. A Roseanne, ela não aceita, ela não quer deixar as irmãs dela, só que enquanto eles estão conversando ali, ela vê alguém atrás das árvores, observando eles, né? E quando ela vai verificar, ela vê que na verdade essa pessoa não estava observando elas, mas na verdade essa pessoa está morta. Ela encontra o Dede morto ali, preso na árvore. Depois disso o filme mostra as irmãs, elas vão para a igreja e a Irizane, ela chama as fofoqueiras todas ali de hipócritas. Elas começam a sair na porrada e viram uma briga generalizada. Em seguida o filme mostra o Pete conversando com um personagem que chama Hattigan. O Hattigan, ele trabalha na fazenda fazendo o trabalho braçal, né? Ele é o peão da fazenda e os dois eles estão discutindo sobre quem matou o Dede. Então fica nítido que nesse momento a notícia do assassinato já se espalhou. O Hattigan, ele diz que ele sabe também sobre o Pete e a Lily Lee e diz que ele quer o dinheiro que o Pete está recebendo dela. Os dois eles saem na porrada e o clima fica feio. Depois é mostrado a tia Augusta, a irmã de Violet, que é a irmã mais velha da família, comentando com a Nana, que é a funcionária mais antiga da mansão. A Augusta, ela comenta como ela teve a vida dela roubada e viveu sempre na sombra da irmã, a Violet. Depois disso o filme mostra a Esther e Holliman. Eles ordenam que o Lyle ele case-se com a Camille para que ele possa herdar o terreno das LeFleur. É um plano maléfico aí, mas que pode dar certo. E depois disso mostra que o Lyle ainda não sabe que o Dede morreu. O Pete
confessa para Lily o esquema de desviar dinheiro da família dela e, surpreendentemente, ela obriga o Pete a colocá-la no esquema também, ameaçando contar para as irmãs dela se ela não fizer parte do golpe. A Violet logo em seguida comenta que está preocupada com o comportamento da Daisy May e depois o filme mostra que a Iris Zane escuta a conversa do Harrigan com um comparsa sobre o esquema da prata. De novo, o filme cita esse tal esquema da prata. O Harrigan ele confessa ter matado o Didi para não ter que dividir o dinheiro com tanta gente e diz que a partir desse momento é cada um por si. Logo depois, o filme mostra Daisy May esfaqueando árvores. What'd you do that for? Oh, honey, come on, tell Camille, tell me. Oh, come on. Mas afinal de contas, o que é esse tal de esquema da prata? O esquema da prata é um golpe feito pelo Hattigan, pelo Pete, pelo Didi e pelo Lyle, pelo menos até o que eu consegui entender do que é dito nas falas e no que fica pelas entrelinhas, em que eles pegam a prata da casa das LeFleur e eles revendem para conseguir dinheiro. Muito provavelmente quem pega essas pratas é o Hattigan, que trabalha na mansão, e ele repassa para os outros membros. Agora, o que cada um faz não é muito explicado, mas eu tenho certeza que esses 4 fazem parte desse esquema da prata. Então, nesse momento, como o Didi morreu, eu acho que quem é o mais... o nosso principal suspeito agora é o Hattigan. Voltando para o que acontece no filme, a Violet ela literalmente vende o nome da família para Esther e combina de casar a Camille com o Lyle. Depois disso, o Scott ele conta para a tia Augusta dos planos do Sr. Kopp de derrubar a mansão e construir uma ferrovia por lá. E assim que a Augusta ela sai da casa, o Scott ele é assassinado com ácido. E aqui as coisas começam a ficar estranhas, porque essa Augusta ela é muito suspeita. Toda essa amargura que ela tem em relação a Violet pode ser motivo suficiente para ela estar fazendo toda essa matança por aí. Mas enfim, depois disso a Violet ela vai até a Hackeba para ela fazer um voodoo. E depois o filme mostra a Augusta de novo, só que agora ela vai até o sótão para roubar o testamento da mansão e passá-lo para o nome dela. Ela leva junto com ela a Nana. E nesse momento o assassino ele aparece e ele mata as duas. E aqui, a nossa recém-teoria dela ser assassina vai por água abaixo. E a gente então tem que voltar pro Hattigan, né? Que é assassinado por um voodoo. A gente perdeu o Hattigan e a gente perdeu a Augusta. Então, nesse momento, a gente tá oficialmente perdido. Porque o Didi morreu. O Hattigan morreu por voodoo. E agora a Augusta também morreu, então... eu acho que só nos resta seguir assistindo o filme e ver até onde isso vai dar, né? O Lyle, ele tem o primeiro encontro bem constrangedor com a Camille. Depois as irmãs elas discutem sobre quem vai ser a próxima a casar da família e que elas devem permanecer unidas. Elas também discutem sobre temas a respeito da independência feminina e sobre como elas devem continuar cuidando da Daisy May. Depois disso, a Lily ela é a primeira a sair da reunião e ela vai se encontrar com o Pete. Só que a Iris Zane, ela vê os dois se beijando no quintal da casa. E depois disso, a Lily ela sai a cavalo e a Iris ela segue ela. Depois o filme mostra a Violet e a Magnolia comentando o sumiço da tia Augusta e da Nana. E depois o Lyle ele encontra a Rebecca, que é uma das carinhosas da cidade. Só que dessa vez ele está encontrando ela pela última vez, porque eles não vão poder mais ficar juntos, né? Só que o Lyle, ele escuta uma voz chamando ele na floresta e ele segue. Então ele é morto. Essa voz que chamou ele é uma voz de uma mulher e isso dá pra ouvir até pela dublagem do filme, né? Depois disso, a Violet encontra o pai dela de novo e sussurra algo que a gente não consegue ouvir. Ela também diz que não aguenta mais viver. Depois disso, a Iris Zane, ela consegue alcançar a Lily e as duas lutam. A Iris Zane, ela acaba matando a irmã e tudo que a gente tem gravado do filme até agora acaba aqui.
I commit my spirit! Forgive me my sins! Amen! No! No! E agora que o filme acabou, não temos mais nada para investigar. E tudo que nos resta é usar as pistas que a gente conseguiu até agora para tentar solucionar esse mistério, né? Uma informação importante que sabemos sobre o roteiro original é que, apesar de não ter tido um final público, foi revelado pelo próprio Andy Milligan que a mansão ia pegar fogo no fim do filme. E isso nos dá uma boa pista, porque, veja bem, até então, olha todas as pessoas que morreram. Todas as vítimas têm alguma coisa em comum. Todas elas fizeram algum mal para a família LeFleur. Com exceção do Scott, né? A não ser que o assassino considere casar com a Roseanne e levar ela pro norte é algo ruim para a família. Mas com tudo isso, o assassino ele só pode fazer parte da família, porque ele tá o tempo todo tentando proteger o nome da família a todo custo. E nesse sentido as coisas fazem... Bom, elas fazem mais sentido ainda quando a gente percebe que o assassino é alto, é magro e possui uma voz de mulher. Então, só pode ser uma mulher, uma LeFleur. Todas as peças elas se encaixam. Mas a pergunta que fica é, qual LeFleur? Porque todas são malucas. Mas tem uma que é especial. Uma que é deixado de lado o filme todo, assim como o filme faz com o Didi, que é a Daisy May. Ela foi abusada, ela não fala quase nada o filme todo e ninguém vai desconfiar dela. E tem uma cena que deixa isso mais claro ainda, que é quando ela é vista pela Camille dando facadas em uma árvore sem parar, algo que normalmente alguém não faria. E bom, dito tudo isso, eu apostaria todas as minhas fichas na Daisy May como assassina mascarada. E muito provavelmente a Violet que queima a mansão no final. Talvez depois de descobrir que a Irizane matou a Lily, enfim. House of the Seven Bells é um clássico dos melodramas da série B e que nunca teve um final, o que eu acho que torna esse longa muito especial. E mais especial ainda é esse vídeo aqui. A gente é os primeiros do mundo a desvendar esse mistério. Então obrigado por assistir. Meu nome é Gabo Garden e se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte e assiste esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre um dos filmes mais bizarros da América.